Uma vergonha, senhor presidente, o que estamos observando desde o último sábado. Uma prisão ilegal e inconstitucional, rasgando a Constituição, o devido processo legal, o ordenamento jurídico brasileiro, por pura perseguição política dessa tabelinha do descondenado Lula, que é um bandido, que é um ladrão, com a Suprema Corte que rasga a Constituição reiteradas vezes. Os atos que nos remetem à Idade Média, de perseguição, de covardia, e já não bastasse o desrespeito absoluto à Constituição brasileira, promovido pelo senhor Alexandre de Moraes, que ignora literalmente as leis, agora vem a perseguição religiosa por parte dele. Eu tenho estado muito triste. Aliás, o Brasil tem estado muito triste. Depois da prisão, de fato, do presidente Bolsonaro, numa cadeia da Polícia Federal. Qual é o crime do grande mestre da política brasileira? A primeira-dama sofrendo, muito triste. É muita pena, gente. Só não vê quem não quer. Uma família inteira sofrendo por uma prisão que consideramos injusta. Que Alexandre de Moraes está paranoico. Ele está paranoico, Alexandre de Moraes. Provo e comprovo o que ele fez nessa prisão de Bolsonaro. Ele imaginou que Bolsonaro estaria tirando a tornozeleira para pular o muro, sair, esqueceu que tinha toda a Polícia Federal na volta, o Bolsonaro pularia o muro para entrar na multidão com a vigília convocada pelo Flávio. Neste exato dia, conclui-se o golpe está consumado pelo Supremo Tribunal Federal, colocando pessoas inocentes, pessoas perseguidas, pessoas que serviram a este país, inclusive militares, na cadeia, de forma ilegal e inconstitucional. Senhor presidente, esta casa precisa votar a anistia, precisa virar esta página. O deputado Paulinho da Força, inclusive, está aqui, relator do projeto. Deixa eu te falar um negócio. Enquanto eu estiver como deputada federal, eu, Carla Dickson, eu vou defender o direito de falar aqui, sim, sobre cristianismo e falar nas igrejas sobre política, porque um dia eu não quero ser cesseada de pregar o evangelho nas ruas. Atenção, povo cristão do Brasil. Hoje te calam dentro das igrejas, amanhã te calarão nas ruas. Prestem atenção a esse precedente perigoso que foi aberto esse final de semana por Alexandre. Olha, eu fiquei em dúvida se rebatia as cantilenas enfadonhas que eu ouvi no chororô dos bolsonaristas diante do dia histórico. Eu não vou perder meu tempo falando que não era uma vigília para orações, que tinha um trama de fuga articulada, que... Bom, enfim, não vou perder o tempo falando aquilo que o povo brasileiro sabe. Eu quero resgatar como esse dia é histórico para o nosso país. Como ver justiça depois de uma tentativa de golpe articulada a olhos vistos durante 2 anos e com meses depois da eleição de 2022, efetuada em várias ações, é justiça. Como é importante ver, deputada Iva Valente, 50 anos depois do assassinato de Vladimir Herzog, 25 de novembro, a prisão dos primeiros generais da história do nosso país por uma tentativa de golpe. Como é importante ver Bolsonaro, Garnier, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, todos, Anderson Torres, começando a cumprir pena no dia de hoje. Isto é uma vitória enorme das resistências democráticas. Eles não foram julgados, o caso Bolsonaro, pelas milhares de vítimas no Covid. Não foi julgado por vários crimes, outros que cometeu, mas foi julgado por uma tentativa de golpe de Estado e condenado. E aqui está presente o tsunami da educação, as mulheres que lutaram no Ele Não, aqui está presente as passeatas fora Bolsonaro, aqui está presente a luta contra a PEC da blindagem ou da bandidagem e o PL da anistia, que não foi pautado e não pode ser pautado, porque nós temos que estar atentos a qualquer tentativa de retrocesso. Mas é preciso comemorar as nossas vitórias. Comemorar o início de uma política de justiça de transição na tentativa de golpe do presente, num país que não fez justiça de transição nos 21 anos de ditadura civil-militar, que fez desaparecimentos forçados, torturou e matou. E, lamentavelmente, muito daqueles que eram defensores da ditadura ficaram impunes. E depois viviam defendendo a ditadura, como é o caso do próprio Bolsonaro, do Augusto Heleno, e que depois tentaram dar um golpe. Conhecer a história é fundamental para não ter novas tentativas de golpe. E ainda é mais importante também que seja no dia de hoje, onde Brasília estava ocupada por 300 mil mulheres negras que vieram de
todo o país, porque as mulheres negras lutam pelos seus direitos. Hoje é um dia histórico, mas ele não é histórico só por causa da prisão do Bolsonaro, é que acabou a impunidade e acabou a tutela militar no nosso país. Tudo com o devido processo legal. Agora, governo mais patético do que o do Bolsonaro, a história do Brasil não vai viver. Se você relembra as frases do Bolsonaro na pandemia, no atentado à democracia, no deboche aos valores democráticos, no atentado às mulheres, aos negros, você fala, como pôde esta figura execrável, abominável, odiosa, nefanda, deplorável, ter governado 4 anos o Brasil, através de fake news? Isso acabou. Está falando aqui quem lutou contra a ditadura há 21 anos. Aguentou tortura, cadeia, prisão, tudo. E digo a vocês, não venho aqui por revanche, nem por vingança, venho por justiça. É por justiça que eu estou aqui, para fortalecer a democracia brasileira. E agora nós viramos uma página da história. Vê o Bolsonaro, onde com um ferro de solda tentando escapar. Isso mostra como ele foi patético do começo ao fim. Mas quando nós vemos o conjunto da obra que está sendo condenada, Heleno entrando na cadeia pela porta da frente, entende? Paulo Sérgio, Garnier, essa gente toda conspirou para acabar com a democracia brasileira, defenderam tortura e ditadura durante todos esses anos e vem falar que tem uma ditadura da toga. Cínicos, eu acho que a figura mais execrável é ele, o chefe, mas ele tem os seus acólitos, inclusive os generais que lhe deram apoio. É por isso que nesse dia histórico do Brasil, nós temos que entender o significado puro e simples. Construir uma democracia é obra de todo mundo. Quem trai a pátria, entende? Quem sabota a nação, quem só defende os ricos, os latifundiários, não servem para governar o Brasil. Aqui é olho no olho. A vida toda ele defendeu ditaduras. E agora eles vêm com mentiras dia e noite. Viva a democracia brasileira! Abaixo a ditadura, Bolsonaro!